Uma fêmea de mosquito pode colocar até 100 ovos. Esses ovos são colocados na parede do depósito. E esses ovos, após estarem secos, ele pode ficar até um ano nesse depósito. Com as chuvas, isso eclode. Com 10 minutos depois de afogado, as larvinhas já estão eclodidas. Com 5 dias, nós já temos as larvinhas desse tamanho, quarto estágio. Depois de 2 dias, nós temos as pupas. E com 7 a 10 dias, nós temos o mosquito adulto. Basta uma semana para você ter o ciclo de mosquito. Então, para você tentar eliminar o mosquito, você tem que combater nessa fase, de ovo até pupa. Uma intervenção semanal nessa fase, você vai evitar que esse mosquito chegue à fase de adulto, e com isso você estaria evitando a transmissão da dengue. Mas para eliminar essas larvas, não basta apenas jogar essa água fora em qualquer lugar. Por quê? Como eu falei anteriormente, esse mosquito não coloca os ovos diretamente na água, ele coloca na parede dos depósitos. E geralmente os depósitos escuros, né, que você não pode ver. Então, quando você eliminar essa água, você tem que usar uma esponja para remover esses ovos que estão aqui e também jogar no lugar onde tem a terra ou areia ou onde vai evaporar rapidamente. Tá? Nós temos aqui um exemplo de um depósito onde você pode ter a larva de mosquito e, como você vê na parede, pode estar cheio de ovos. Então, jogando essa água fora, você tem que passar uma esponja para remover todos esses ovos que podem estar na parede desse depósito, e depois essa água tem que ser jogada num ambiente, ou numa terra, ou num ambiente que vai evaporar muito rápido, para evitar que esses ovos caiam num outro lugar que tenha água e venha a eclodir e comece todo o ciclo novamente. Nós vamos mostrar também que se você não fizer isso, e esse depósito se encher, em pouco tempo, mais ou menos 10 minutos, esses ovos vão eclodir e todo o ciclo começa. Nós vamos mostrar aqui, por exemplo, nós temos os ovos e nós vamos colocar aqui água nesses ovos. E vamos mostrar daqui a 10 minutos que esses ovos já eclodiram. Tá? Daqui a 10 minutos nós voltamos e mostramos as larvinhas já fora dos ovos. Aqui, aqueles ovinhos que nós colocamos a água 10 minutos atrás, agora as larvinhas já eclodiram. Isso pode acontecer aí na sua casa. Controle do Aedes. Então a gente já viu que a Aedes aegypti tem a fase de larva, que é a fase aquática, e o adulto, que é esse aqui que está voando. Né? E se a gente quer controlar esse mosquito, é muito mais simples a gente controlar na fase de larva do que na fase de adulto. Né? Porque é óbvio, o adulto ele voa, ele se esconde, e a gente não consegue chegar até ele para matar, e também é mais difícil até do inseticida chegar até ele. No caso das larvas, né, como a gente viu, as larvas geralmente crescem em ambientes pequenos, confinados, que porventura acumulem água. Né? Ou também em reservatórios maiores, como piscinas e grandes caixas d'água, também tem a criação dessas larvas. Ou a gente elimina esse criadouro de uma vez por todas, jogando fora aquilo que a gente não precisa, ou a gente tira a água de dentro dele e trata ele de forma correta para que não venha encher de novo e possibilitar a criação de larvas ali dentro. A melhor forma de a gente fazer isso é eliminar o criadouro, mas se não for possível eliminar esse criadouro, a gente tem que ficar de olho nele. Se a gente precisa para alguma coisa, a gente tem que cuidar dele muito bem. Né? Se encheu de água, quando a gente for jogar essa água fora, a gente tem que limpar com uma esponjinha para evitar com que aqueles ovos que porventura estejam ali na parede do recipiente sejam eliminados também. Né? Bom, dentro de casa a gente tem que ficar de olho naqueles recipientes menos óbvios, né, que também acumulam água e que a gente não presta muita atenção, como por exemplo aquela bandeja que fica atrás de alguns modelos de refrigerador. Ela fica ali atrás acumulando água, é quentinho e o mosquito sabe chegar ali, a gente quase nunca vê. Né? Então, uma vez por semana tem que eliminar aquela água, certo? Outra também que a gente esquece, que a gente não olha muito, é aquela bandeja do ar-condicionado que está virado para fora de casa e a gente não dá muita atenção. Se ali está acumulando água, certamente é um local para a criação das larvas do Aedes aegypti.
Um outro importante também são aqueles ralos ou vasos sanitários que algumas pessoas têm no fundo do quintal, num banheirinho lá, que não acessa ali toda semana. Ali também é um potencial criadouro bastante importante, né? Então, a principal mensagem aqui é essa. Se você tem algum potinho, né, que esteja ali guardado ou jogado lá no fundo do quintal de um local, em um local que possa vir a acumular água, se não precisa dele, joga fora. Mas se você utiliza para alguma coisa, né, que ele esteja, pelo menos uma vez por semana, né, seja vistoriado, para que não venha acumular água e que, se acumular água, não tenha ali ovos que possam eclodir, transformar em larva e a partir daí o adulto, e aí fecha todo esse ciclo.